Neste vídeo, eu vou apresentar um exemplo para discutir a importação de dados dentro do Shine. Nesse script, a gente tem o código de um aplicativo bem simples que lê uma tabela de dados de filmes extraída do site IMDb para gerar essa aplicação aqui, que contém um slider onde a gente seleciona um período e aqui embaixo uma tabela que mostra os filmes mais lucrativos dentro desse período selecionado. Vejam que aqui no código, na UI, eu tenho a construção do slider, o table output indicando que embaixo do slider vai ter uma tabela, e no server a construção da tabela que filtra a tabela IMDb no período selecionado e faz algumas manipulações usando o dplyr para gerar essa tabela formatada aqui. Vejam que nesse código a base de dados foi importada aqui em cima, antes da UI. E essa é a grande questão sobre importação de dados dentro do Shine. Onde que a gente vai fazer isso? Porque com relação à importação em si, a gente vai fazer exatamente do jeito que a gente já fazia antes dentro do R, fora do Shine. A gente pode importar qualquer tipo de arquivo, TXT, CSV, Excel, RTS, pode fazer conexão com o banco de dados, pode usar os mesmos pacotes que a gente já usava antes. O que importa nesse momento é a gente faz isso aqui antes da UI ou faz isso aqui embaixo dentro do server. Essa escolha ela diz respeito a quando os seus dados vão ser importados. Se você coloca a importação aqui em cima, antes da UI, os seus dados vão ser importados apenas uma vez, seja localmente quando você roda o RunApp ou quando você faz o deploy do seu aplicativo dentro de um servidor. Isso quer dizer que a sua base ela não vai ser lida a cada acesso ao seu aplicativo. Ela vai ser lida uma vez, ficar guardada lá no Global Environment, e cada acesso vai pegar essa base que já está disponível. Isso é bom porque esse processo de leitura não é feito repetidas vezes, mas pode ser ruim, pode ser indesejável, caso a sua fonte de dados ela seja atualizada com uma certa frequência. Então, se eu li a base só uma vez e eu tenho vários acessos ao longo do tempo, chega um momento que um determinado acesso ele vai pegar uma versão já antiga da minha base. Se eu quiser que a minha base seja lida a cada acesso do meu aplicativo, eu preciso colocar a leitura dela dentro do servidor. Assim, sempre que houver um acesso ao meu aplicativo, esse processo de leitura da base vai ser realizado, garantindo que eu tenho sempre a versão mais atual da base naquele momento ali do acesso. Uma outra característica importante com relação à posição onde você vai fazer a leitura aqui dos dados é se essa base, se esse objeto com os dados vai ser disponibilizado ou acessível dentro da UI ou não. Então, quando eu carrego os dados aqui antes da UI, eu consigo acessar esse objeto dentro da UI. Se eu carrego os meus dados dentro do server, ele não fica disponível aqui dentro da UI. Nesse caso, a gente precisaria construir esse pedaço da UI dentro do server para poder acessar a base de dados. Mais para frente no curso, a gente vai ver um exemplo de como fazer isso. Outra questão importante com relação à importação dos dados e a importação de qualquer outro arquivo para dentro do Shine é que o Shine considera que a pasta onde ele vai começar a procurar esses arquivos é sempre a pasta onde está o script que gera a aplicação. Então, no caso, se eu estiver dentro de um projeto no RStudio, ele vai desconsiderar a pasta raiz desse projeto como a pasta padrão para procurar arquivos. Ele vai procurar sempre na pasta onde está o script. Por isso que aqui eu coloquei o caminho até os meus dados com a função here, porque ele transforma esse caminho relativo,
deixa eu parar a execução aqui, em um caminho absoluto. E aí, independente de onde o meu script estiver procurando esse arquivo, né, seja dentro ou fora do Shine, ele sempre vai conseguir encontrar, porque eu não passei mais um caminho relativo, e sim, eu passei o caminho absoluto até esse arquivo dentro do meu computador. Portanto, se você usar caminhos relativos, caso o seu script que gera o Shine e a sua base de dados não estejam na mesma pasta, que é o mais recomendado, você tem que tomar cuidado, porque pode ser que ele funcione quando você rode na mão e não funcione quando você rode o Shine, ou vice-versa. Vai funcionar quando você roda o Shine e não vai funcionar quando você roda aqui na mão, tá? Para testar, por exemplo. Nesse caso, quando o seu script do Shine, o seu arquivo de dados ou qualquer outro arquivo não estiverem na mesma pasta, o mais aconselhável é você usar a função here, do pacote here, para poder rodar o código tanto na mão para testar, quanto na hora de dar o runapp. Então aqui o melhor seria substituir esse caminho relativo com o caminho relativo à raiz do projeto com o pacote here. Em resumo, se você carregar a sua base aqui antes da UI, ela só vai ser lida uma vez no processo de execução do seu aplicativo, o que pode ser ruim caso ela seja atualizada com uma certa frequência, mas você tem a vantagem de poder usar diretamente dentro da UI. Se você ler a base dentro do server, ela é lida a cada acesso ao seu aplicativo, o que pode ser ruim, porque esse processo é feito várias vezes e cada acesso vai tomar esse tempo de leitura da base, mas é bom para garantir que você tenha sempre a base mais atualizada rodando em cada execução do seu aplicativo. Por outro lado, você não pode utilizar a base dentro da UI.